Saúde, um direito humano básico e essencial. Todos temos direito à saúde, uma qualidade de vida adequada que nos assegura o bem-estar físico, mental e social. Este pode ser considerado um dos direitos humanos mais importantes pela sua natureza essencial e obrigatória. Contudo, falar de direito à saúde por si só não é suficiente, já que não é possível estar saudável quando não se dispõe das condições necessárias de políticas sociais. Políticas públicas é o conjunto de programas, ações e tudo aquilo de decisões que um governo toma para a sua população, visando a garantia de algum direito. Disso que nós estamos dizendo é o seguinte: se a saúde é ou não é um direito da pessoa humana. E por ser um direito, uma necessidade da pessoa humana, deve corresponder um direito. A saúde é um dos direitos sociais de todos os brasileiros, expresso no artigo 6º da Constituição Federal. Assim como a educação, a alimentação, o trabalho e a Nos anos 20, surgiram as CAPs, as Caixas de Aposentadoria e Pensão. Foram criadas pelos trabalhadores para garantir proteção na velhice e na doença. Não dá mais para continuar empurrando a miséria com a barriga. 8ª Conferência Nacional de Saúde. A 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 86, ampliou os conceitos de saúde pública no Brasil e propôs mudanças baseadas no direito universal à saúde com melhores condições de... Que além da simples ausência de doença, que saúde deve ser entendido como um bem-estar físico e, portanto, no instante que ele é físico, né, ele supõe uma determinada maneira de sentir, né, social, afetivo, a quem cabe garantir esse direito. É claro que essa estrutura legal ela é fundamental, né, mas ela não assegura tudo, né? Tanto é que a luta para torná-lo realidade como um sistema universal, né, descentralizado, com equidade, etc., ela continua, né? Nós já foi um avanço significativo, mas a gente tem muitos problemas ainda. E esses problemas começam. O Brasil virou uma referência mundial. Tem vários aspectos interessantes e importantes no desenvolvimento do SUS aqui. Uma das mais interessantes para outros países é aprender sobre a expansão da estratégia de saúde da família, a expansão da rede de atenção básica por meio da estratégia de saúde e família aqui no Brasil. Melhorou o acesso. Acho o mais interessante é o progresso durante os anos. Então, a gente tem dados desde 98 e podemos ver que, por exemplo, no caso de acesso, a probabilidade de alguém ter acesso ao médico no ano passado quase dobrou entre 98 até 2013. Nos serviços de pronto atendimento dos hospitais. Os especialistas afirmam que para um hospital ser economicamente sustentável, deve ter pelo menos 100 leitos. Não é essa a realidade. Mais de 80% dos nossos hospitais têm 50 leitos ou menos. O ideal seria que os municípios se organizassem para construir hospitais com mais leitos e infraestrutura para atender toda a região. O SUS é um patrimônio dos brasileiros que deve ficar acima dos interesses políticos. Atenção, um pouco mais complexa, ela deve ser regional, porque não existe escala econômica para ter tudo em todos os lugares. Não adianta o profissional de saúde prescrever só, faça atividade física, não consuma sal. Quando a gente conhece o território, a gente olha para ele e vê as condições de determinação de vida que são precárias daquela comunidade. Collor em 90, depois Fernando Henrique em 94, né? E um componente importante, né, para que se consolide o sistema de saúde
é exatamente financiamento, vou dar um exemplo apenas, né? E nós fomos, de uma certa forma, perdendo as propostas que dariam, digamos assim, uma coerência a você ter um financiamento do sistema compatível com o sistema universal. Vive um momento de austeridade nos sistemas de saúde, com redução do orçamento, do investimento público em saúde, e isso pode agravar algumas crises que a gente tem no sistema. Ano passado, o PIB brasileiro foi 6 trilhões de reais. Sabe quanto é que é saúde? Saúde, quando eu digo, é indústrias, serviços, hospitais, policlínicas e alimentação ligada à saúde. 600 bilhões. Não tem nenhum setor industrial que produza essa riqueza. 10% do PIB brasileiro é saúde, direto ou indiretamente. São 12 milhões de empregos diretos e indiretos. A saúde pode ser um dos componentes da saída para a crise. Essa visão pobre, estreita de que saúde é gasto. A piora nos serviços públicos deu força para o crescimento dos grupos privados e os brasileiros entraram na roda viva dos planos de saúde. Saúde virou sinônimo de mercadoria. At age 79, Frank Cardile should be kicking back on a beach somewhere. But even though he's insured by Medicare, it doesn't cover all the costs of the drugs that he and his wife need. Being that I'm an employee here, my medicine is for free, so that's why I gotta keep working until I die. There's nothing wrong with that. Um país tão heterogêneo como o Brasil, se você verticalizar propostas, normas, você vai estar castigando alguém. E nesse caso aqui de Roraima, se você tiver que enfrentar os mesmos caminhos que São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, a gente aqui não vai conseguir. Deveria haver uma customização para alinhar as políticas de saúde, os modos de aquisição de medicamentos, né, para a realidade local. Não adianta vir dinheiro e não ter uma gestão plenamente direcionada para transformar isso em crescimento. Os desafios aqui são duplicados, porque o isolamento geográfico da Amazônia ele é perverso. Eu acabei de receber a informação que nós estamos sem morfina. E eu até falo assim, olha, pode faltar qualquer quimioterapia, mas não pode faltar morfina, né? Porque é o remédio que ceda a dor dos nossos pacientes. Novamente, a licitação foi deserta. Ou seja, ninguém quis vender para Roraima. E isso certamente é uma coisa típica dessa região. O Brasil tem mais de 440 mil médicos em atividade e uma população estimada em 207 milhões de pessoas. Se a gente aplicar uma matemática simples, nós teremos algo como 470 habitantes para cada médico. O problema é que esses médicos não estão distribuídos de maneira uniforme pelo país. O Brasil permitiu que existissem na área da saúde 14 profissões. Cada profissão definia um espaço. O corporativismo em torno da divisão do trabalho na área da saúde é uma vergonha. E veja, países como, por exemplo, Estados Unidos, uma enfermeira faz anestesia, toma decisões em UTI. Aqui no Brasil não pode. Isso é uma bobagem e que faz com que a solução do problema demanda seja uma solução baseada exclusivamente em médicos. Está errado. E hoje a gente vai falar então sobre o programa Médicos pelo Brasil. E uma questão que é fundamental para comparar os dois programas são os diagnósticos que geraram os dois programas, né? Acho que são leituras da realidade em relação a uma pergunta. E a pergunta é: qual o principal problema brasileiro em relação ao provisionamento, o provimento e a fixação de médicos? Ou seja, o que a gente pode planejar em relação ao futuro, pensando o que a gente precisa de médicos para o Brasil, para onde eles vão e como é que eles vão ficar naqueles lugares, digamos assim, que mais precisam. Sim. Acho que essa é a grande... É uma emergência. A gente não vai para o hospital de verdade, não? Isso aí parece uma barraca. Isso é um hospital de campanha, feito para atender pacientes com Covid. Eu nunca vi uma doença como essa. Eu preciso saber como seu pulmão está reagindo a esse vírus. Por favor, doutor. Por favor. Te prometo que a gente vai cuidar de você. Vamos, pessoal. Vamos. Eu sei o que fazer.
Vamos adaptar o respirador para os dois. Eu preciso de 2 pessoas. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Café tá na mulher, a fé tá na cobra coral. Oh, num pedaço de pão. A fé tá na maré, tá na lâmina de um punhal. Oh, na luz, na escuridão. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Café tá na manhã, a fé tá no anoitecer. Oh, no calor do verão. A fé tá viva e sã, a fé também tá pra morrer. Oh, triste na solidão. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar. Andar com fé eu vou, café não costuma falhar.